Os gritos vieram primeiro, depois o som do freio, e então o impacto. O corpo dele voou alguns metros antes de cair com violência no asfalto quente. A multidão correu, mas ninguém chegou a tempo. A criança que ele empurrou para longe chorava na calçada. Ele não se mexia. Sangue escorria pelo canto da boca. A camisa branca rasgada. Um sapato perdido no meio da rua. Os olhos entreabertos, lutando para não se apagar completamente. Foi quando ela apareceu, correndo, parando bruscamente ao vê-lo. No chão, ela caiu de joelhos, o jaleco ainda sujo do plantão. As mãos tremeram antes de tocarem o rosto dele. E quando ele ouviu a voz, conheceu o verdadeiro choque. Gabriel! Ele piscou uma vez e desmaiou. Mas aquela voz, aqueles olhos, era ela, a mulher que ele jurou nunca mais ver. O sol da tarde banhava a movimentada Avenida das Palmeiras quando Gabriel Tavares ajustou o relógio de pulso, checando as horas pela terceira vez nos últimos minutos. A reunião com os investidores do novo projeto havia se estendido mais do que o planejado, e agora ele precisava correr para não perder o horário da apresentação final do empreendimento Marina Gardens. Seus desenhos, suas plantas, cada detalhe meticulosamente pensado ao longo dos últimos 8 meses, tudo dependia deste momento. A brisa suave de outono agitava as folhas das árvores que ele mesmo havia incluído no projeto de revitalização da Praça Central, 3 anos atrás. Aquele era seu legado para a cidade, transformar espaços cinzentos em lugares onde as pessoas pudessem respirar, viver, existir. Gabriel afrouxou a gravata azul marinho, sentindo o peso da pasta de couro batendo contra seu quadril enquanto caminhava. Apressado pela calçada, o telefone vibrou no bolso do paletó italiano. Mais uma mensagem de Mônica, sua assistente, relembrando os pontos cruciais da apresentação. Foi quando o grito cortou o ar, agudo, desesperado. Lucas! Não! O tempo pareceu desacelerar diante de seus olhos. A uns 20 metros à sua frente, um garotinho de não mais que 5 anos soltava-se da mão da mãe, os cachinhos dourados balançando enquanto ele corria em direção à rua, perseguindo uma bola colorida que quicava alegremente em direção ao asfalto. A mulher, uma jovem de vestido florido, estendeu o braço em uma tentativa inútil de alcançá-lo. Gabriel não pensou. Seu corpo moveu-se por instinto, a pasta escorregando de seus dedos e batendo no chão com um baque surdo. Suas pernas, impulsionadas por uma força que ele não sabia possuir, devoraram a distância em segundos que pareceram eternos. O ronco de um motor acelerando ecoou em seus ouvidos, e pelo canto do olho ele viu o brilho metálico de uma SUV preta avançando, o motorista distraído com algo em seu celular. Cuidado! O grito rasgou sua garganta enquanto ele se atirava em direção ao menino. Seus braços envolveram o pequeno corpo no exato momento em que o som dos pneus cantando no asfalto preencheu o ar. Com um movimento brusco, Gabriel girou, usando seu próprio corpo como escudo. O impacto foi brutal. Ele sentiu cada osso vibrar quando o para-choque do veículo o atingiu, lançando-o pelos ares como uma boneca de pano. O mundo girou em um turbilhão de cores e sons distorcidos. O choque contra o asfalto veio em seguida, arrancando o ar de seus pulmões. Sua cabeça bateu com força no meio-fio, e uma explosão de luz branca ofuscou sua visão. O gosto metálico do sangue encheu sua boca, enquanto sons distantes de gritos e freadas bruscas ecoavam cada vez mais longe. Através da névoa que começava a embaçar sua consciência, Gabriel sentiu pequenas mãos tocando seu rosto. O garotinho, ileso, chorava chamando por sua mãe. "Moço, acorda! Mamãe, ajuda o moço!" Vozes agitadas se aproximavam. O tilintar de celulares sendo sacados das bolsas e bolsos se misturava aos gritos por socorro.
Alguém chama uma ambulância. Ele salvou o menino. Está perdendo muito sangue. A dor, que inicialmente era um grito agudo em cada terminação nervosa, começava a se transformar em um zumbido distante. Gabriel tentou mover os dedos, mas seu corpo não respondia aos comandos. As pálpebras pesavam como chumbo, e a escuridão avançava das bordas de sua visão em direção ao centro. O último som que registrou foi a sirene da ambulância se aproximando, misturada ao choro da mãe do menino que repetia "Obrigada, obrigada", entre soluços. Depois, apenas silêncio. Naquele momento, enquanto era colocado na maca pelos paramédicos, Gabriel não tinha como saber que seu ato heróico estava sendo registrado por dezenas de celulares. Não imaginava que, em questão de minutos, o vídeo de seu salvamento começaria a viralizar nas redes sociais. Homem se joga na frente de carro para salvar criança, as manchetes diriam. Sua foto, tirada segundos antes do acidente, quando ainda caminhava pela calçada, seria compartilhada milhares de vezes e, principalmente, ele não tinha ideia de que seu destino o levaria diretamente para as mãos da única pessoa que ele havia jurado nunca mais ver em sua vida. Enquanto a ambulância cortava o trânsito da cidade em direção ao Hospital Central, a equipe médica lutava para estabilizar seus sinais vitais. O monitor cardíaco emitia bips irregulares e o nível de oxigenação no sangue despencava a cada minuto. "Pressão caindo!" gritou um dos socorristas, suas mãos hábeis preparando mais uma dose de medicação. Na calçada da Avenida das Palmeiras, uma pequena multidão se formava ao redor da pasta de couro abandonada. Papéis com projetos arquitetônicos meticulosamente desenhados esvoaçavam com a brisa, alguns manchados com gotas de sangue. O relógio, de pulso quebrado no impacto, marcava 15h47, o momento exato em que Gabriel Tavares deixou de ser apenas mais um arquiteto talentoso para se tornar o herói anônimo que ninguém esperava. E em algum lugar naquela cidade, em uma sala de plantão do Hospital Central, uma médica ainda não sabia que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo, que o destino, em sua ironia peculiar, havia escolhido aquele dia, aquela hora, aquele momento específico para reescrever uma história que ela pensava ter enterrado há muito tempo. A tarde seguia seu curso, indiferente ao drama que se desenrolava. O sol continuava a banhar a avenida com sua luz dourada. As árvores ainda dançavam com a brisa, e em algum lugar uma bola colorida rolava sozinha pela calçada, testemunha, silenciosa do momento em que o acaso decidiu embaralhar mais uma vez as cartas do destino. O caos instalou-se no centro cirúrgico do Hospital Central assim que as portas se abriram violentamente, dando passagem à maca ensanguentada. Homem, 36 anos, trauma múltiplo por atropelamento, Glasgow 7, intubação necessária. A voz da paramédica ecoou pela sala, enquanto a equipe de emergência se posicionava ao redor do paciente. Monitores apitavam em um coro frenético, marcando cada batida irregular do coração, que lutava para manter-se funcionando. O corpo de Gabriel, agora irreconhecível sob as manchas escarlates que tingiam suas roupas rasgadas, tremia levemente enquanto os médicos trabalhavam em sincronia quase telepática. "Precisamos de mais O negativo", gritou um dos residentes. Suas luvas já manchadas de vermelho, enquanto tentava conter uma hemorragia no abdômen. Múltiplas fraturas expostas, possível trauma craniano. Outro médico catalogava rapidamente os ferimentos visíveis, sua voz mantendo uma calma profissional, que contrastava com a gravidade da situação. No corredor externo, Mônica, a assistente de Gabriel, chegava esbaforida. Tinha reconhecido seu chefe nos vídeos que inundavam as redes sociais e agora segurava uma pasta com todos os documentos pessoais dele, incluindo sua ficha médica e contatos de emergência.
Suas mãos tremiam enquanto entregava os papéis para a enfermeira-chefe. Nome completo: Gabriel Henrique Tavares. A enfermeira começou a preencher o prontuário eletrônico, seus dedos voando sobre o teclado. Arquiteto, sem alergias conhecidas, tipo sanguíneo, o negativo. Ela parou abruptamente, seus olhos se arregalando ao ler a próxima informação. Doutora Marina, acho melhor você ver isso. A enfermeira-chefe ergueu os olhos para a médica, plantonista que acabava de entrar no posto de enfermagem. Doutora Lívia Mendes, recém-promovida a chefe do departamento de trauma, era conhecida por sua competência inabalável e frieza cirúrgica. Naquele momento, porém, toda a cor abandonou seu rosto ao ler o nome no prontuário. O mundo pareceu congelar por um instante. As memórias que ela havia tentado tão desesperadamente enterrar nos últimos 2 anos invadiram sua mente como uma avalanche. O sorriso dele naquela manhã de domingo, a última vez que se viram. O anel de noivado devolvido junto com uma carta que ela nunca teve coragem de explicar direito. O diagnóstico que mudou tudo. Doutora Mendes. O grito urgente de um residente a trouxe de volta à realidade. Está perdendo muito sangue. Precisamos de você aqui dentro. Lívia respirou fundo, forçando suas pernas a moverem-se em direção ao centro cirúrgico. Cada passo ecoava em seus ouvidos como um tambor distante. Através do vidro, podia ver a equipe trabalhando freneticamente sobre o corpo inerte. O corpo de Gabriel, seu Gabriel. As portas se abriram com um sibilo e o cheiro metálico do sangue a atingiu como um soco. Lívia sentiu o peso do jaleco branco sobre seus ombros como nunca antes. Anos de treinamento e experiência pareciam evaporar diante da visão daquele rosto machucado, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranho sob as contusões e cortes. Saturação caindo, alguém gritou, e o instinto profissional finalmente assumiu o controle. Suas mãos, que segundos antes tremiam imperceptivelmente, agora moviam-se com precisão cirúrgica. Preparem intubação. Quero uma tomografia completa assim que estabilizarmos os sinais vitais. Os minutos se arrastavam como horas enquanto a equipe lutava para manter Gabriel vivo. Cada procedimento, cada decisão pesava toneladas nos ombros de Lívia. Era como se o universo inteiro estivesse testando sua capacidade de manter a compostura profissional. O homem que ela havia abandonado, que ela havia machucado tão profundamente, agora dependia inteiramente de suas mãos para sobreviver. Do lado de fora, as redes sociais explodiam com atualizações sobre o herói anônimo. Vídeos do momento exato do salvamento circulavam acompanhados de comentários emocionados. A mãe do menino, ainda em estado de choque, dava entrevista para um jornal local, suas lágrimas de gratidão misturando-se à maquiagem borrada. Ele nem hesitou. Ela soluçava diante das câmeras. Se jogou na frente do carro como se a vida do meu filho fosse mais importante que a dele própria. Como eu posso agradecer algo assim? Na sala de cirurgia, Lívia continuava sua batalha silenciosa, dividida entre a médica que precisava ser e a mulher que nunca deixou de ser. Cada novo ferimento que descobria era como uma punhalada em seu próprio peito. As costelas quebradas, o baço rompido, a hemorragia interna, cada diagnóstico a fazia reviver o momento em que ela mesma se quebrou por dentro, 2 anos atrás, quando teve que escolher entre o amor dele e seu próprio destino. Doutora Mendes, a voz suave da enfermeira-chefe cortou seus pensamentos. A família dele, devemos chamá-los. A pergunta atingiu Lívia como um raio. Família. Ela conhecia cada membro da família dele. Tinha jantado inúmeras vezes na casa dos pais de Gabriel, ouvido as histórias da infância dele contadas pela mãe, compartilhado risadas com sua irmã mais nova. Agora, depois de 2 anos de silêncio autoimposto, teria que encará-los novamente. Sim, sua voz saiu mais firme do que esperava. Chame todos os contatos de emergência e...
Ela hesitou por um momento. Prepare-os para a possibilidade de complicações. As horas seguintes transformaram-se em uma dança complexa entre procedimentos médicos e memórias dolorosas. Cada vez que Lívia verificava os sinais vitais de Gabriel, seu próprio coração parecia falhar uma batida. O bip constante do monitor cardíaco misturava-se com o eco de antigas promessas nunca cumpridas. Foi somente quando o sol começou a se pôr, pintando as janelas do hospital com tons de laranja e rosa, que a situação finalmente estabilizou. Gabriel, agora em coma induzido, respirava com a ajuda de aparelhos. Seu rosto, limpo do sangue, mas ainda marcado pelos ferimentos, parecia estranhamente em paz. Lívia permitiu-se um momento de fraqueza, apoiando-se na parede do corredor vazio. Suas pernas tremiam, e o cansaço de horas de cirurgia finalmente cobrava seu preço. Mas não era apenas exaustão física, era o peso esmagador do destino, que havia escolhido aquele dia para reabrir feridas que ela pensava estarem cicatrizadas. No bolso de seu jaleco, seu celular vibrou. Uma mensagem de sua antiga sogra. Estamos a caminho do hospital. Como ele está, Lívia? Simples assim, como se 2 anos de silêncio nunca tivessem existido. Como se ela não tivesse desaparecido. Da vida dele, sem explicação, carregando um segredo pesado demais para compartilhar. E agora, parada naquele corredor asséptico, Lívia sabia que não poderia mais fugir. O destino havia traçado um círculo perfeito, trazendo-a de volta ao único lugar do qual ela jurou se manter afastada. O coração de Gabriel Tavares. Do lado de fora do hospital, o sol continuava seu caminho inevitável em direção ao horizonte, indiferente aos dramas que se desenrolavam sob seu olhar dourado. E em algum lugar, entre a consciência e a escuridão, Gabriel flutuava em um sono profundo, sem saber que a mulher que partiu seu coração era agora a responsável por mantê-lo batendo. O zunido insistente dos aparelhos foi o primeiro som que penetrou a névoa densa da inconsciência. Gabriel sentia cada centímetro de seu corpo como se tivesse sido atropelado por um... Ah, sim. As memórias começaram a retornar em flashes, desconexos. A corrida desesperada, o impacto violento, o choro da criança. A luz fluorescente do quarto hospitalar agredia suas retinas mesmo através das pálpebras fechadas. Tentou mover os dedos e sentiu uma pontada aguda percorrer seu braço direito. Uma máscara de oxigênio cobria parte de seu rosto, e o cheiro característico de antisséptico hospitalar invadia suas narinas. Ele está apresentando sinais de consciência. Uma voz feminina desconhecida comentou em tom profissional. Batimentos cardíacos aumentando, pressão estabilizando. Gabriel lutava para organizar seus pensamentos em meio à confusão de sensações. Quanto tempo havia se passado? O menino estava bem? Por que seu corpo parecia ter sido atropelado por... certo. Novamente. Com um esforço que pareceu consumir toda a sua energia, forçou as pálpebras a se abrirem. O mundo ao seu redor estava embaçado, como se estivesse observando tudo através de um vidro fosco. Vultos em jalecos brancos. Moviam-se ao redor de sua cama, ajustando aparelhos e verificando monitores. Senhor Tavares? Uma enfermeira jovem inclinou-se sobre ele, seu rosto gradualmente entrando em foco. Consegue me ouvir? Pisque uma vez para sim. Gabriel piscou, sentindo como se suas pálpebras pesassem toneladas. A enfermeira sorriu, fazendo algumas anotações em uma prancheta. Ótimo, vou chamar a médica responsável. Ela vai querer examiná-lo agora que está acordado. Foi então que aconteceu. O som dos saltos contra o piso de mármore do corredor. O ranger suave da porta se abrindo. E aquela voz que ele havia passado os últimos 2 anos tentando esquecer. Como está o paciente do... Lívia interrompeu a frase no meio, congelando na entrada do quarto. O mundo pareceu desacelerar até parar completamente.
Os sons dos aparelhos, as vozes da equipe médica, tudo desapareceu em um túnel distante. Existia apenas o olhar dela, aqueles olhos verdes que o perseguiam em seus sonhos mais profundos, agora arregalados em uma mistura de choque e algo mais culpa. Vou deixá-los a sós, a enfermeira murmurou, percebendo a tensão elétrica que havia se instalado no ambiente. Os outros membros da equipe a seguiram discretamente, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Gabriel tentou se mover, ignorando a dor que protestava em cada terminação nervosa. A máscara de oxigênio embaçou, com sua respiração acelerada. Lívia aproximou-se mecanicamente, seus movimentos rígidos, como se estivesse lutando contra uma força invisível que a puxava para trás. Suas mãos tremiam levemente enquanto checava os monitores, evitando encontrar o olhar dele. Seus sinais vitais estão estáveis. Ela começou em tom clínico, como se estivesse lendo um relatório para qualquer outro paciente. Você sofreu múltiplas fraturas, uma concussão grave e... Por que você? A voz de Gabriel saiu rouca, quebrada, mas carregada de uma emoção que fez Lívia estremecer. De todos os médicos nesse hospital, por que tinha que ser você? Ela fechou os olhos por um momento, como se as palavras dele fossem físicas, atingindo-a como socos no estômago. Quando os reabriu, havia algo diferente em seu olhar. Uma determinação misturada com uma tristeza tão profunda que fez o coração de Gabriel apertar, mesmo contra sua vontade. Eu sou a chefe do departamento de trauma agora. Ela respondeu, suavemente, ainda evitando seu olhar. Você chegou em estado crítico. Eu era a única que podia... 2 anos! Gabriel interrompeu, cada palavra custando um esforço imenso. 2 anos sem uma palavra, sem uma explicação. Você simplesmente desapareceu. E agora está aqui, salvando minha vida como se uma onda de dor o atravessou, fazendo-o cerrar os dentes. Lívia instintivamente avançou, suas mãos profissionais ajustando o gotejamento da morfina. O toque dela em seu braço, mesmo através das luvas cirúrgicas, enviou uma corrente elétrica por sua pele. Não. Ele murmurou, puxando o braço para longe. Não preciso da sua ajuda. Não preciso da sua compaixão. Não preciso de nada vindo de você. As palavras atingiram seu alvo com precisão cirúrgica. Lívia recuou um passo, sua máscara profissional rachando momentaneamente para revelar uma dor crua, visceral. Gabriel, ela começou, sua voz tremendo, levemente. Eu sei que você me odeia, tem todo o direito, mas agora você precisa se concentrar em se recuperar. O que aconteceu entre nós? O que aconteceu entre nós? Um riso amargo escapou de seus lábios, transformando-se em uma tosse dolorosa. Não aconteceu nada entre nós, Lívia. Você garantiu isso quando decidiu desaparecer uma semana antes do nosso casamento. O monitor cardíaco começou a apitar mais rapidamente, refletindo a agitação crescente de Gabriel. Lívia moveu-se automaticamente para verificar seus sinais vitais. Anos de treinamento médico sobrepondo-se ao turbilhão emocional. Você precisa se acalmar, ela disse, a voz recuperando um pouco da firmeza profissional. Seu corpo ainda está se recuperando de um trauma severo. Essa agitação pode... Pode o quê? Ele a desafiou, os olhos brilhando com uma mistura de dor e fúria. Pode me matar. Seria irônico, não acha? A mulher que destruiu minha vida... Tentando salvá-la, as palavras pairaram no ar como lâminas afiadas. Lívia permaneceu imóvel, absorvendo o golpe sem demonstrar reação. Apenas seus olhos, sempre tão expressivos, traíam a tempestade de emoções que se desenrolava em seu interior. O menino está bem, ela disse finalmente, mudando de assunto. A criança que você salvou, nem um arranhão. Os pais dele têm vindo todos os dias, trazendo flores, perguntando sobre você.
Você é um herói, sabia? Gabriel fechou os olhos, exausto. A imagem do garotinho correndo em direção ao carro piscou em sua mente. Eu não sou herói nenhum. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, Lívia respondeu suavemente. Nem todos. Teriam. Você sempre foi assim, Gabriel. Sempre pensando nos outros antes de si mesmo. Sempre se jogando na frente do perigo para proteger quem precisa. Havia algo em sua voz, uma nota de arrependimento tão profunda que fez Gabriel abrir os olhos novamente. Lívia estava parada junto à janela agora, à luz do entardecer, pintando sua silhueta com tons dourados. Por um momento, ela parecia exatamente como na última vez que a viu, naquela manhã de domingo, quando tudo desmoronou. Por quê? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Só me diz por quê, Lívia. Eu merecia pelo menos isso. Ela virou-se lentamente e Gabriel viu que havia lágrimas em seus olhos. Você está certo. Você merecia uma explicação. Merecia muito mais do que eu podia dar naquele momento. Mas agora... Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Agora você precisa descansar. Seu corpo passou por um trauma imenso. E essa conversa está consumindo energia que você precisa para se recuperar. Não! Gabriel tentou se sentar, ignorando a dor lancinante em suas costelas. Não faça isso de novo. Não fuja de novo. Eu preciso saber. Mas Lívia já estava na porta. Sua postura profissional de volta no lugar como uma armadura. Descanse, Sr. Tavares. Farei minha ronda novamente em algumas horas. A porta se fechou suavemente atrás dela, deixando Gabriel sozinho com o bip, ritmado dos monitores e o peso esmagador das palavras não ditas. Através da janela, o sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores daquela tarde de domingo. 2 anos atrás, quando ela partiu levando consigo muito mais do que suas explicações. No corredor, Lívia encostou-se na parede, deixando as lágrimas finalmente caírem. Seu jaleco branco não podia protegê-la da dor que irradiava de seu peito. Em seu bolso, o celular vibrou, mais uma mensagem da mãe dele, perguntando sobre o estado de Gabriel. E em algum lugar, entre o dever profissional e o peso esmagador do passado, Lívia sabia que não poderia mais adiar o inevitável. A verdade, aquela que ela havia guardado como uma ferida aberta durante 2 anos, precisaria finalmente vir à tona. Mas, por enquanto, ela tinha um plantão para completar. Outros pacientes precisavam dela. Então, como havia feito tantas vezes, antes enxugou as lágrimas, ajustou o jaleco e seguiu em frente, carregando o peso de um segredo que estava prestes a mudar tudo mais uma vez. A noite caía sobre o Hospital Central quando Lívia terminou sua última ronda. O corredor do 4º andar estava silencioso, exceto pelo suave zunido dos equipamentos médicos e o ocasional murmúrio das enfermeiras trocando de turno. Seus passos ecoavam contra o piso de mármore enquanto ela se aproximava do quarto 407. Gabriel estava acordado, observando a cidade através da janela. As luzes de São Paulo cintilavam como estrelas terrenas, criando um espetáculo hipnótico contra o céu enegrecido. Ele percebeu sua presença antes mesmo que ela batesse na porta, seu corpo tensionando-se instantaneamente. Preciso trocar seus curativos, Lívia anunciou, sua voz mais suave que o habitual. O plantão noturno sempre teve esse efeito sobre ela, como se as sombras da noite derretessem um pouco as máscaras que todos usavam durante o dia. Pode mandar. Uma enfermeira, Gabriel respondeu sem se virar, sua voz ainda rouca. Não precisa se dar ao trabalho, doutora Mendes. O uso formal de seu sobrenome a atingiu como uma bofetada. Houve um tempo em que ele sussurrava seu nome como uma prece, quando Lívia soava como música em seus lábios. Agora havia apenas gelo.
As enfermeiras estão ocupadas com uma emergência no terceiro andar. Ela mentiu, fechando a porta suavemente atrás de si. A verdade era que ela havia pedido especificamente para cuidar dele esta noite. Algumas verdades precisavam da proteção da escuridão para virem à tona. O silêncio pesava entre eles, enquanto ela preparava o material para a troca dos curativos. Seus movimentos eram precisos, metódicos, uma dança que ela havia aperfeiçoado ao longo de anos de prática. Mas suas mãos tremiam levemente quando tocou o primeiro curativo em seu braço. "Você está se recuperando bem", ela comentou, tentando manter o tom profissional. "Os exames de hoje mostraram uma melhora significativa na... Por que você está aqui, Lívia?" Gabriel finalmente virou-se para encará-la, seus olhos brilhando com uma intensidade febril na penumbra do quarto. "Por que não deixa outra pessoa cuidar de mim? Não acha que já causou dano suficiente?" A pergunta pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. Lívia continuou seu trabalho, removendo cuidadosamente o curativo antigo, limpando os pontos com uma delicadeza que contradizia o turbilhão em seu peito. "Você quer saber por que eu estou aqui?" Sua voz saiu mais trêmula do que pretendia. "Ou quer saber por que eu fui embora?" As duas coisas são a mesma resposta, não são? Ele riu sem humor, uma risada que se transformou em uma careta de dor. Lívia fechou os olhos por um momento, suas mãos parando sobre o curativo meio removido. As palavras que ela havia ensaiado milhares de vezes nos últimos 2 anos pareciam inadequadas agora, insuficientes para explicar o abismo que havia criado entre eles. "Eu estava grávida", ela sussurrou finalmente, as palavras escapando como um segredo há muito guardado. O mundo pareceu congelar. O bip dos monitores cardíacos acelerou, refletindo o choque de Gabriel. Suas mãos agarraram os lençóis com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. "O quê?" A palavra saiu estrangulada, como se ele tivesse levado um soco no estômago. "Descobri 3 semanas antes do casamento", Lívia continuou, sua voz ganhando firmeza conforme as palavras finalmente encontravam caminho para fora. "Estava tão feliz, tão assustada, mas feliz. Ia te contar naquele domingo." Ela se afastou da cama, caminhando até a janela. A cidade pulsava lá embaixo, alheia ao drama que se desenrolava no quarto 407. Mas então veio a tontura, os desmaios. Pensei que fosse normal, sabe? Sintomas da gravidez. Até que... Sua voz falhou por um momento. "Até que desmaiei durante uma cirurgia. Os exames mostraram um tumor no cérebro. Agressivo. Precisava de tratamento imediato." Gabriel estava imóvel, cada palavra atingindo-o como uma onda, afogando-o em uma realidade que ele nunca poderia ter imaginado. "O tratamento, a quimioterapia." Lívia pressionou a testa contra o vidro frio da janela. "Era incompatível com a gravidez. Tive que escolher. O médico disse que minhas chances eram pequenas se esperasse para começar o tratamento depois do parto. E mesmo se sobrevivesse, o bebê poderia ter sequelas graves por causa da radiação." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o bip regular do monitor cardíaco marcava a passagem do tempo. "Por que não me contou?" A voz de Gabriel estava irreconhecível, embargada de emoção. "Por que não me deixou estar lá com você?" Lívia virou-se para encará-lo e, pela primeira vez desde que entrou no quarto, permitiu que ele visse suas lágrimas. "Porque eu te conheço, Gabriel. Conheço seu coração. Você teria insistido em esperar, em arriscar tudo pelo bebê. Teria me apoiado em uma decisão que poderia ter matado nós dois. Ou pior", ela engoliu em seco, "você teria me odiado quando eu escolhesse me salvar. Então você decidiu que era melhor eu te odiar por ter ido embora?" A amargura em sua voz era palpável. "Era mais fácil", ela admitiu, passando as mãos pelo rosto molhado,
mais limpo. Você seguiria em frente, encontraria alguém sem toda essa bagagem, sem... Mais fácil? Gabriel tentou se sentar, ignorando a dor. Você acha que foi fácil? Acordar naquela manhã e encontrar apenas um bilhete? Passar 2 anos imaginando o que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito diferente? Não, ela sussurrou. Não foi fácil. Foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. O monitor cardíaco continuava seu ritmo implacável, marcando cada batida do silêncio que se seguiu. Lá fora, uma ambulância passou com a sirene ligada, seu uivo distante ecoando pela noite. O tratamento funcionou? A pergunta de Gabriel veio carregada de um medo que ele nem sabia que carregava. Lívia assentiu lentamente. Sim, depois de 1 ano de quimioterapia, cirurgia e mais 3 meses de recuperação. Estou em remissão há 8 meses. E o bebê? A pergunta pairou no ar como uma lâmina afiada. Lívia fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente. Agora, eu tentei adiar o tratamento o máximo que pude, mas no 3º mês, sua voz falhou. Eu perdi. Perdi nosso filho, perdi você, perdi tudo. O som que escapou da garganta de Gabriel era primitivo, uma mistura de dor e raiva e luto por algo que ele nem sabia que tinha perdido. Lívia moveu-se instintivamente em sua direção, seus instintos médicos lutando com o impulso de simplesmente abraçá-lo. Por que voltou? Ele perguntou finalmente, sua voz quebrada. Por que está aqui agora? Porque quando vi seu nome no prontuário, quando soube que você estava morrendo, ela respirou fundo. Percebi que não podia perder você 2 vezes. Mesmo que você me odeie, mesmo que nunca me perdoe, eu precisava estar aqui, precisava salvar você, já que não pude salvar. Ela não completou a frase, mas não precisava. O peso do não dito preenchia o quarto como uma presença física. Eu nunca te odiei, Gabriel murmurou, tão baixo que ela quase não ouviu. Por mais que eu tentasse, por mais que doesse, eu nunca consegui te odiar. Lívia aproximou-se da cama lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse quebrar esse momento frágil de verdade. O que você fez hoje? Ela disse suavemente. Se jogar na frente daquele carro para salvar aquela criança. Foi exatamente por isso que eu não pude te contar. Você sempre coloca os outros primeiro, sempre se sacrifica pelos outros. Eu não podia deixar você se sacrificar por mim. Não era sua decisão para tomar, ele respondeu, mas a raiva havia sido substituída por algo mais complexo, mais profundo. Eu merecia a chance de escolher. Eu sei, ela admitiu, sentando-se na beira da cama. Eu sei agora, mas naquele momento eu estava com tanto medo de morrer, de viver, de te fazer passar por tudo aquilo. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores, menos pesado, menos acusador. Era um silêncio cheio de verdades finalmente ditas, de dores finalmente compartilhadas. E agora? A pergunta de Gabriel pairou entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo. Lívia olhou para suas mãos, para o lugar onde uma vez havia um anel de noivado. Agora eu sou sua médica, e você precisa terminar de trocar esses curativos. Ela tentou se levantar, mas a mão de Gabriel encontrou a sua, segurando-a com uma força surpreendente para alguém tão machucado. Não, ele disse firmemente. Não fuja de novo, não dessa vez. O toque entre eles era como eletricidade, despertando memórias que nenhum dos dois havia conseguido enterrar completamente. Através da janela, as primeiras luzes da aurora começavam a atingir o céu de rosa, anunciando um novo dia. E ali, no quarto 407 do Hospital Central, entre monitores cardíacos e curativos meio trocados, 2 pessoas que haviam se perdido começavam, lentamente, a encontrar o caminho de volta uma para a outra.
O alvorecer trazia consigo a promessa silenciosa de um novo começo. Na ala de fisioterapia do Hospital Central, Gabriel encarava o espelho de corpo inteiro, observando pela primeira vez a extensão completa dos danos causados pelo acidente. Cicatrizes recentes cortavam seu torso em padrões irregulares, algumas ainda protegidas por curativos, outras já começando a se transformar em linhas rosadas contra sua pele. Pronto para começar? Marina, a fisioterapeuta, perguntou com um sorriso encorajador. Era uma mulher de meia idade, com olhos gentis e mãos firmes, especialista em casos traumáticos como o dele. Gabriel assentiu, agarrando-se às barras paralelas com determinação. Cada movimento era uma batalha contra a dor e a rigidez dos músculos, que haviam permanecido inativos por semanas. Gotas de suor começaram a se formar em sua testa enquanto ele tentava dar o primeiro passo. Foi quando o som familiar de saltos ecoou pelo corredor. Lívia apareceu na porta da sala de fisioterapia, seus olhos verdes instantaneamente encontrando os dele através do espelho. O ar entre eles ainda carregava o peso das revelações da noite anterior, eletrizado com verdades há muito silenciadas. Doutora Mendes, Marina cumprimentou com familiaridade. Veio verificar o progresso do paciente? Sim, Lívia respondeu, sua voz profissional mal disfarçando o tremor subjacente. Preciso avaliar se ele está pronto para iniciar a fase mais intensiva da reabilitação. Gabriel continuou seu exercício, cada passo uma demonstração de força de vontade. Lívia observava cada movimento, seus olhos clínicos registrando o progresso físico, enquanto seu coração registrava cada gesto de determinação, cada expressão de dor contida. Você sempre foi teimoso, ela murmurou, baixo o suficiente para apenas ele ouvir, quando Marina se afastou para buscar alguns equipamentos. Um meio sorriso curvou os lábios de Gabriel. Aprendi com a melhor, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela pelo espelho novamente. O momento foi interrompido pelo retorno de Marina com uma série de faixas elásticas. Vamos tentar alguns exercícios de resistência agora, ela anunciou, lançando um olhar conhecedor entre os dois. As horas seguintes transcorreram em uma dança silenciosa, de olhares roubados e palavras não ditas. Lívia permaneceu na sala, fazendo anotações em sua prancheta, aparentemente absorta em sua função médica. Mas seus olhos traíam cada emoção que tentava esconder quando Gabriel conseguia um progresso particular, quando ele hesitava diante de um movimento mais doloroso. Lembra daquela vez no parque? Gabriel quebrou o silêncio durante uma pausa para descanso, enxugando o suor do rosto com uma toalha. Quando você torceu o tornozelo correndo atrás daquele cachorro? Lívia congelou, a caneta suspensa sobre o prontuário. Claro que ela lembrava. Tinha sido um domingo de primavera, menos de um mês antes de tudo desmoronar. O cachorro havia escapado de sua coleira, e ela, sempre impulsiva, correu atrás dele sem pensar. O resultado foi uma torção que a deixou de repouso por 2 semanas. Você me carregou por 3 quarteirões, ela respondeu suavemente, permitindo-se mergulhar na memória, mesmo quando eu insisti que podia andar sozinha, e você reclamou o caminho inteiro, ele completou, um brilho diferente em seus olhos. Mas não me deixou te colocar no chão nem por um segundo. O ar entre eles ficou denso com o peso das lembranças compartilhadas. Marina, percebendo a atmosfera, discretamente se ocupou organizando equipamentos no outro lado da sala. Agora é minha vez de ser teimoso. Gabriel continuou, voltando às barras paralelas com renovada determinação. De não deixar a dor me impedir. Lívia observou, enquanto ele executava a série de exercícios, cada movimento mais fluido que o anterior. Suas mãos coçavam com o desejo de ajudá-lo, de suavizar sua dor, mas ela sabia que precisava manter a distância profissional. Pelo menos por enquanto.
A cirurgia deixou uma cicatriz, ela disse repentinamente, sua mão inconscientemente tocando a base do crânio, onde uma linha fina se escondia sob o cabelo. Às vezes, ainda dói, principalmente em dias de chuva. Gabriel parou no meio do movimento, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração saltar. Era a primeira vez que ela mencionava suas próprias cicatrizes desde a revelação. Posso ver? A pergunta saiu antes que ele pudesse contê-la. Lívia hesitou por um momento, então se aproximou lentamente. Com dedos trêmulos, afastou o cabelo, revelando a marca delicada que testemunhava sua própria batalha pela sobrevivência. Gabriel estendeu a mão, seus dedos pairando a centímetros da pele dela, pedindo permissão silenciosa. Quando ela assentiu, levemente, ele tocou a cicatriz com uma suavidade que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Eu deveria ter estado lá, ele murmurou, sua voz carregada de arrependimento e algo mais, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. E eu deveria ter confiado em você, ela respondeu, permitindo-se inclinar levemente contra seu toque. Mas não podemos mudar o passado, Gabriel. Só podemos tentar não cometer os mesmos erros no futuro. O momento foi interrompido pelo som de passos no corredor. Eles se separaram rapidamente, Lívia reassumindo sua postura profissional, enquanto uma enfermeira entrava na sala. Doutora Mendes, precisamos da senhora na emergência. Lívia assentiu, ajustando automaticamente o jaleco. Continue com os exercícios. Ela instruiu, sua voz recuperando o tom médico, mas não force além do limite. Suas costelas ainda estão se recuperando. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. E Gabriel? Ele ergueu os olhos, encontrando seu olhar uma última vez. Algumas cicatrizes nos tornam mais fortes. O resto do dia transcorreu em um borrão de exercícios e pausas, cada movimento aproximando Gabriel um pouco mais da recuperação completa. Mas sua mente continuava voltando ao toque suave na cicatriz dela, ao modo como ela se permitiu ser vulnerável por um breve momento. À noite, sozinho em seu quarto de hospital, ele observava a cidade através da janela. As luzes de São Paulo cintilavam como estrelas terrenas, lembrando-o de todas as noites que haviam passado juntos planejando um futuro que nunca chegou a acontecer. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Lívia entrou, carregando uma pasta de documentos como desculpa para sua visita. Preciso revisar seus últimos exames, ela explicou, mesmo que ambos soubessem que isso poderia esperar até a manhã seguinte. Gabriel observou, enquanto ela se movia pelo quarto, seus gestos traindo o cansaço de um longo plantão. Você também precisa descansar, doutora, ele comentou, notando as olheiras sob seus olhos. Só mais alguns minutos, ela respondeu, sentando-se, na cadeira ao lado da cama. Preciso ter certeza que você está seguindo todas as recomendações. O silêncio que se seguiu era confortável, diferente da tensão que os havia envolvido nos últimos dias. Através da janela aberta, o som distante da cidade criava uma melodia suave de fundo. Sabe o que eu mais senti falta? Lívia perguntou repentinamente, sua voz pouco mais que um sussurro. Do seu cheiro de café pela manhã. Da maneira como você sempre deixava a última fatia de bolo para mim, mesmo sendo seu favorito. Das suas piadas ruins sobre a arquitetura, que só você achava graça. Gabriel sentiu seu coração apertar com cada palavra. E eu senti falta do jeito que você franzia o nariz quando estava concentrada. Do som da sua risada às 3 da manhã, quando não conseguia dormir. Da maneira como seus olhos brilhavam quando você falava sobre salvar vidas. Lívia ergueu os olhos, encontrando seu olhar na penumbra do quarto. Nós perdemos tanto tempo, ela murmurou. Talvez, ele respondeu suavemente. Ou talvez precisássemos desse tempo para crescer, para curar,
para entender que algumas histórias não terminam só porque um capítulo acabou. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, que fez seus olhos brilharem como ele lembrava. Quando você ficou tão sábio? Provavelmente foi a pancada na cabeça. Ele brincou, arrancando uma risada dela, que ecoou pelo quarto silencioso. O momento foi interrompido pelo bip do pager de Lívia. Ela olhou para o aparelho com um suspiro resignado. Emergência no pronto-socorro. Vai! Ele disse gentilmente. Existem outras vidas para você salvar. Ela se levantou, ajustando o jaleco por hábito. Na porta parou e virou-se uma última vez. Gabriel? Sim? Eu nunca deixei de... O resto da frase ficou suspenso no ar quando outro bip urgente do pager a interrompeu. Com um último olhar que dizia mais que palavras poderiam expressar, ela desapareceu no corredor, o som de seus saltos ecoando até desaparecer. Gabriel recostou-se nos travesseiros, um sorriso suave brincando em seus lábios. Algumas cicatrizes, ele pensou, nos marcam para sempre. Outras nos mostram o caminho de volta para casa. A chuva golpeava as janelas do Hospital Central com uma fúria que parecia espelhar a tempestade interior de Gabriel. Era sua última noite de internação. Amanhã receberia alta, voltaria para seu apartamento vazio, para uma vida que, de repente, parecia estranhamente diferente de quando entrara por aquelas portas semanas atrás. O temporal tinha começado durante sua última sessão de fisioterapia, quando os primeiros relâmpagos cortaram o céu de São Paulo. Agora, horas depois, a tempestade apenas se intensificava, transformando a cidade em um borrão cinzento além das vidraças embaçadas. O quarto, 407, estava mergulhado em uma penumbra, inquieta, iluminado apenas pela luz suave do abajur e pelos ocasionais clarões dos relâmpagos. Gabriel estava sentado na poltrona junto à janela, observando as gotas de chuva desenhar padrões caóticos no vidro. Suas costelas ainda doíam, um lembrete constante do impacto que havia mudado sua vida. Pela segunda vez. O rangido suave da porta se abrindo anunciou a presença que ele já esperava. Lívia entrou silenciosamente, seus passos mais hesitantes que o habitual. O jaleco branco não conseguia esconder completamente que ela havia chorado. Seus olhos verdes ainda guardavam vestígios de lágrimas recentes. Você deveria estar descansando. Ela comentou, sua voz rouca traindo sua própria exaustão. O dia foi longo com os exercícios. Gabriel não respondeu imediatamente. Continuou observando a chuva, seus dedos tamborilando um ritmo irregular no braço da poltrona. A tensão no ar era quase palpável, eletrizada como o céu antes de um trovão. Por que você está aqui, Lívia? A pergunta saiu mais áspera do que ele pretendia, carregada com o peso de todas as noites insones dos últimos 2 anos. Ela hesitou, seus dedos apertando inconscientemente a prancheta que carregava. Vim verificar seus sinais vitais antes de... Não, ele a interrompeu, finalmente virando-se para encará-la. Por que você está realmente aqui? Por que continua voltando? Ao meu quarto toda noite? Por que não deixa outro médico cuidar de mim? Um relâmpago iluminou o quarto, revelando o conflito estampado no rosto dela. Do lado de fora, o trovão retumbou, fazendo as janelas vibrarem. Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Sabe o que é engraçado? Gabriel se levantou lentamente, ignorando a pontada de dor em suas costelas. Durante 2 anos eu imaginei 1000 cenários diferentes, 1000 razões que poderiam ter te feito ir embora. Em alguns dias eu te odiava. Em outros, eu me odiava, achando que tinha feito algo errado. Ele deu um passo em sua direção e Lívia instintivamente recuou. Gabriel, por favor... Não, você vai me ouvir agora. Sua voz tremia com emoção contida. Você sabe quantas noites eu passei acordado olhando para o seu lado vazio da cama. Quantas vezes eu peguei o telefone para te ligar,
só para lembrar que você tinha mudado de número. Quantas vezes eu dirigi até o hospital onde você trabalhava, só para descobrir que você tinha se transferido sem deixar endereço. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia, mas ela não fez menção de enxugá-las. Eu não podia. Não podia o quê? Ele explodiu, sua voz ecoando pelo quarto. Não podia confiar em mim? Não podia me dar a chance de lutar com você, ao lado de você? Eu estava morrendo, Gabriel. Ela gritou de volta, a prancheta caindo no chão com um estrondo. Eu estava carregando nosso filho e morrendo um pouco mais a cada dia. Como eu poderia? Te pedi para assistir isso? Era meu direito. A explosão de fúria o fez cambalear, uma onda de dor atravessando seu corpo. Era meu filho também, era minha noiva que estava doente, era minha vida também que estava sendo destruída. Lívia correu para ampará-lo quando ele se apoiou na parede, seus instintos médicos sobrepondo-se momentaneamente à tempestade emocional. Mas Gabriel a afastou com um gesto brusco. Não, ele rosnou, não haja como minha médica agora. Não quando finalmente estamos tendo a conversa que deveríamos ter tido 2 anos atrás. O som da chuva preencheu o silêncio que se seguiu, pesado com 2 respirações descompassadas e anos de palavras não ditas. Você acha que foi fácil para mim? A voz de Lívia era apenas um sussurro agora. Acha que eu não morria um pouco cada vez que via seu nome na lista de chamadas perdidas? Que não doía fisicamente cada vez que passava em frente ao nosso restaurante favorito? Ela se aproximou da janela, seu reflexo mesclando-se com as gotas de chuva que escorriam pelo vidro. Eu passava horas imaginando como seria se eu tivesse te contado, se tivesse deixado você ficar ao meu lado durante a quimioterapia, se tivesse permitido que você segurasse minha mão quando perdemos o bebê. Gabriel sentiu suas pernas fraquejarem. Escorregou pela parede até sentar-se no chão, toda a raiva sendo substituída por um cansaço profundo, visceral. Eu teria segurado, ele murmurou, sua voz embargada. Teria segurado sua mão durante cada sessão de químio. Teria raspado minha cabeça quando você perdesse os cabelos. Teria chorado com você quando perdemos nosso filho. Teria... E é exatamente por isso que eu não podia te contar. Lívia interrompeu, virando-se para ele com os olhos marejados. Porque você teria desistido de tudo. Seus projetos, seus sonhos, sua vida, para cuidar de mim. E se eu não sobrevivesse, você nunca se recuperaria. E você acha que eu me recuperei? Ele riu amargamente. Você acha que eu segui em frente? Que construí uma vida nova, feliz, sem você? Ela deslizou até sentar-se ao lado dele no chão, mantendo uma distância segura que parecia um abismo. Entre eles, eu esperava que sim, ela confessou. Rezava para que sim todas as noites, enquanto lutava contra o câncer. A ideia de que você estava bem, seguindo sua vida, era o que me dava forças para continuar o tratamento. Um relâmpago particularmente forte iluminou o quarto, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. Lívia estremeceu involuntariamente, e Gabriel teve que lutar contra o impulso de envolvê-la em seus braços, como fazia durante as tempestades anos atrás. Quando eu vi seu nome no prontuário, ela continuou, sua voz quase inaudível sobre o som da chuva. Quando soube que você estava morrendo, foi como se todo o passado, todo o peso das minhas escolhas desabasse sobre mim de uma vez. A ideia de que você poderia morrer sem saber a verdade. E agora? Gabriel virou o rosto para encará-la, tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes. Agora que eu sei a verdade, o que muda? Lívia encontrou seu olhar na penumbra do quarto. Tudo, ela sussurrou. E nada. Você ainda está magoado com razão.
Eu ainda carrego a culpa das minhas escolhas. Nós ainda perdemos 2 anos que nunca vão voltar. E nosso filho, ele completou suavemente, estendendo a mão para tocar a dela no espaço entre eles. Nós nunca vamos recuperar nosso filho. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Lívia agora. Eu sonho com ele às vezes, ela confessou. Imagino como seria seu sorriso, sua risada, se teria seus olhos ou os meus. Gabriel entrelaçou seus dedos aos dela e dessa vez ela não recuou. Você nunca vai saber, ele murmurou. Mas eu teria sido um pai terrível. Provavelmente teria mimado essa criança além da conta. Um soluço, que era quase uma risada, escapou dos lábios de Lívia. Você teria sido um pai maravilhoso, ela corrigiu. Teria ensinado nosso filho a desenhar, a sonhar com prédios impossíveis. E você teria ensinado ele a cuidar dos outros, Gabriel completou, sua voz suave. A ser forte mesmo quando tudo parece impossível. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Menos pesado, menos acusador. Era um silêncio de compreensão mútua, de dor compartilhada. A chuva começava a diminuir lá fora, como se a própria natureza reconhecesse que a tempestade interior havia chegado ao fim. No horizonte, as primeiras luzes da aurora começavam a atingir o céu de rosa. Eu preciso ir, Lívia murmurou, reluctante em quebrar o momento. Meu plantão, eu sei, Gabriel respondeu, soltando sua mão lentamente. Você sempre teve outras vidas para salvar. Ela se levantou com graciosidade estudada, recompondo sua máscara profissional peça por peça. Mas antes de alcançar, a porta parou e virou-se uma última vez. Gabriel? Sim? Algumas tempestades a gente precisa enfrentar para poder ver o amanhecer. Com essas palavras, ela desapareceu no corredor, deixando para trás apenas o eco de seus passos e o perfume suave que Gabriel nunca havia conseguido esquecer. Através da janela, o céu começava a clarear, prometendo um novo dia. E pela primeira vez em 2 anos, as lágrimas que escorriam pelo rosto de Gabriel não eram apenas de dor, eram também de alívio, de compreensão e talvez, apenas talvez, de esperança. O dia da alta hospitalar amanheceu com um sol tímido que tentava romper as nuvens remanescentes da tempestade da noite anterior. Gabriel terminou de guardar seus pertences na mala que sua irmã havia trazido. Cada movimento ainda um lembrete das cicatrizes que carregava, tanto as visíveis quanto as invisíveis. A papelada da alta já estava assinada. Os medicamentos prescritos, as recomendações médicas anotadas meticulosamente. Tudo pronto para ele voltar à sua vida normal. Mas o que era normal agora, depois de tudo que havia acontecido naquele quarto de hospital? O reflexo no espelho do banheiro mostrava um homem diferente daquele que havia corrido para salvar uma criança semanas atrás. Não eram apenas as marcas do acidente. Havia algo novo em seus olhos, uma compreensão recém-descoberta que mudava tudo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Mas não era Lívia, era Marina, a fisioterapeuta, com os últimos exercícios e recomendações. Doutora Mendes pediu desculpas. Marina explicou, notando seu olhar questionador. Ela foi chamada para uma emergência no centro cirúrgico logo cedo. Gabriel assentiu, ignorando o aperto no peito. O que ele esperava? Que ela largasse tudo para se despedir? Que depois da explosão emocional da noite anterior, tudo magicamente se resolveria? As horas seguintes se arrastaram em uma sequência de procedimentos burocráticos. Assinatura de documentos, últimas verificações, instruções para os cuidados em casa. Sua irmã chegaria em 1 hora para buscá-lo. Foi quando decidiu que não podia terminar assim. Preciso passar na farmácia do hospital, ele informou a enfermeira que trazia sua cadeira de rodas. Protocolo obrigatório para altas hospitalares.
O caminho até a farmácia central passava estrategicamente pelo centro cirúrgico. Gabriel sentia seu coração acelerando a cada metro percorrido, o monitor cardíaco portátil apitando em protesto. Foi quando a viu. Lívia saía da sala de cirurgia, ainda usando a touca cirúrgica, o cansaço evidente em sua postura. Ela parou, abruptamente ao vê-lo, seus olhos verdes se arregalando em surpresa. Você ainda não foi? A pergunta saiu quase como um sussurro. Não podia ir, ele respondeu simplesmente. Não sem... A enfermeira que empurrava sua cadeira, percebendo a tensão no ar, murmurou algo sobre verificar os medicamentos e, discretamente, se afastou. Gabriel, eu... Lívia começou, mas ele a interrompeu. Você fugiu de novo, ele disse, sua voz firme, mas gentil. Depois de tudo que conversamos ontem, você escolheu a emergência ao invés do adeus. Não era uma escolha, ela defendeu-se fracamente. O paciente precisava... Sempre vai haver um paciente precisando de você, Lívia. Sempre vai haver uma emergência, uma cirurgia, uma vida para salvar. Ele manobrou a cadeira para mais perto dela. A questão é, quando você vai parar de usar isso como desculpa para fugir da sua própria vida? As palavras atingiram seu alvo com precisão cirúrgica. Lívia fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto. Eu não sei mais como fazer diferente, ela admitiu finalmente. Passei tanto tempo correndo. Então pare de correr, ele interrompeu, estendendo a mão para ela. Dessa vez, sou eu quem está indo embora. Mas diferente de você, eu vou dizer exatamente para onde. Lívia olhou para a mão estendida como se fosse simultaneamente a coisa mais tentadora e mais assustadora do mundo. Todas as quartas-feiras, às 7 da noite, eu vou estar no nosso café, ele continuou. Aquele da Rua das Flores, onde você costumava pedir chocolate quente mesmo no verão. Vou estar lá, bebendo café ruim e esperando. Gabriel, não estou pedindo promessas, ele esclareceu. Não estou exigindo nada, só estou te dizendo onde me encontrar quando você estiver pronta para parar de correr. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela e Gabriel resistiu ao impulso de enxugá-la. E se eu nunca estiver pronta? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Então vou beber muito café ruim. Ele sorriu. Aquele sorriso torto que sempre fazia seu coração falhar uma batida. Mas algo me diz que você não vai me fazer esperar mais 2 anos. Nesse momento, a enfermeira retornou com os medicamentos. Era hora de ir. Gabriel soltou a mão de Lívia, que ele nem havia percebido que ainda segurava. Quartas-feiras, ele repetiu, enquanto a enfermeira começava a empurrar sua cadeira. 7 da noite. O café ainda serve aquele chocolate quente. Horrível que você adora. Lívia permaneceu imóvel no corredor, observando enquanto ele se afastava. Quando ele já estava quase virando o corredor, sua voz o alcançou. E se eu aparecer antes de quarta? Gabriel virou-se uma última vez, seu sorriso iluminando todo o corredor estéril do hospital. Então, eu vou estar no lugar errado, ele respondeu. Mas pela primeira vez em 2 anos, vou saber exatamente onde te encontrar depois. A última imagem que levou do hospital foi do sorriso hesitante de Lívia. Um sorriso que carregava o peso de 2 anos de ausência e a promessa de todos os amanhãs possíveis. Do lado de fora, o sol havia finalmente vencido a batalha contra as nuvens, banhando a cidade em uma luz dourada que parecia prenunciar novos começos. Sua irmã o esperava no carro, provavelmente se perguntando o que havia acontecido com a parada rápida na farmácia. Mas Gabriel não se importava com as perguntas que teria que responder. Pela primeira vez desde o acidente. Não, pela primeira vez em 2 anos, ele sentia que estava realmente se recuperando. Não apenas das fraturas e contusões, mas das cicatrizes mais profundas, aquelas que nenhum raio-x podia mostrar. Agora era uma questão de espera.
E dessa vez, diferente dos últimos 2 anos de perguntas sem resposta, ele sabia exatamente onde e quando suas respostas poderiam chegar. Quartas-feiras nunca pareceram tão promissoras. 3 meses se passaram desde a alta hospitalar. A praça onde tudo começou estava diferente agora, banhada pela luz dourada do entardecer que tingia as copas das árvores de âmbar e carmesim. Gabriel caminhava lentamente pelo mesmo caminho que havia percorrido naquela tarde fatídica. Suas cicatrizes agora apenas lembranças suaves sob a camisa azul marinho. O outono começava a se despedir, levando consigo as últimas folhas e trazendo promessas de uma primavera que se aproximava. Seu corpo havia se recuperado completamente, embora às vezes, nas noites mais frias, suas costelas ainda guardassem memórias do impacto. 11 quartas-feiras haviam se passado, 11 noites sentado no mesmo café, bebendo o mesmo café ruim, esperando. Algumas vezes ficava apenas 1 hora, outras até o estabelecimento fechar. O garçom já nem precisava anotar seu pedido. Uma xícara de café preto e, ao lado, um chocolate quente que sempre esfriava sem ser tocado. Mas hoje era diferente. Hoje não era quarta-feira. Um grupo de crianças brincava próximo ao chafariz, suas risadas ecoando pela praça como sinos de cristal. Entre elas, um garotinho de cabelos dourados que ele reconheceria em qualquer lugar. Lucas, o menino que havia salvado, agora corria e brincava como se aquela tarde nunca tivesse existido. Gabriel sorriu, observando a cena à distância. O destino tinha um senso de humor peculiar. Trazê-lo de volta exatamente ao ponto onde tudo mudou. Foi quando sentiu aquele perfume inconfundível que o perseguia em sonhos. Achei que só aparecia às quartas. A voz de Lívia soou atrás dele, fazendo seu coração saltar uma batida. Ele se virou lentamente, absorvendo cada detalhe dela. Sem jaleco hoje, apenas um vestido floral que dançava suavemente com a brisa. Seus cabelos estavam mais longos do que ele lembrava, e havia algo diferente em seus olhos, uma paz que não estava lá antes. Achei que você só apareceria às quartas também, ele respondeu, um meio sorriso brincando em seus lábios. Eu vim todas as quartas, ela confessou suavemente. Ficava do outro lado da rua, observando você esperar, tentando encontrar coragem. Eu sei, ele disse simplesmente. Vi você em algumas noites. Decidi que precisava te dar o tempo que você não teve antes. Lívia deu um passo em sua direção, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Como você soube que eu estaria aqui hoje? Não sabia, ele admitiu. Venho aqui toda semana, não apenas às quartas. Caminho pela praça, revivo aquele momento. Tento entender como um dos piores dias da minha vida pode ter me trazido de volta a melhor parte dela. Uma risada particularmente alta atraiu a atenção dos dois para o grupo de crianças. Lucas havia notado Gabriel e agora corria em sua direção, uma flor amarela colhida do jardim em sua pequena mão. Moço! Moço do hospital! Ele gritou, seus olhos brilhando com admiração infantil. Mamãe disse que você é um herói! Gabriel se abaixou na altura do menino, ignorando o leve protestar de suas costelas. Não sou herói não, amigão. Só fiz o que qualquer um faria. Mas você salvou minha vida, Lucas insistiu, estendendo a flor com solenidade. E mamãe disse que sempre devemos agradecer quem nos ajuda. Com o canto do olho, Gabriel viu a mãe de Lucas se aproximando, um sorriso agradecido em seu rosto. Mas sua atenção estava na forma como Lívia observava a cena. Suas mãos inconscientemente pousadas sobre o ventre, onde uma vez havia crescido uma promessa de vida que nunca chegou a florescer. Obrigado, Lucas, ele disse, aceitando a flor com igual solenidade. Mas sabe quem é realmente uma heroína? Essa moça aqui. Ela salvou minha vida depois que eu salvei a sua.
Os olhos do menino se arregalaram, voltando-se para Lívia com admiração renovada. Verdade? Você é médica? Sou sim, ela respondeu, sua voz suave. E seu amigo aqui foi um paciente muito teimoso. Lucas riu, um som puro que fez algo apertar no peito de Gabriel. Igual eu, mamãe sempre diz que sou teimoso. A mãe do menino finalmente os alcançou, trocando algumas palavras de gratidão antes de chamar Lucas para ir embora. O garotinho acenou uma última vez antes de correr de volta para seus amigos, levando consigo a inocência e alegria que só as crianças possuem. O silêncio que se seguiu era confortável, preenchido apenas pelo murmúrio da fonte e o farfalhar das folhas ao vento. Você nunca perguntou o nome, Lívia disse finalmente. Como? Do nosso bebê, ela esclareceu, sua voz quase um sussurro. Nos meus sonhos, era uma menina. Eu a chamava de Sofia. Gabriel sentiu seu coração apertar. Com gentileza, ofereceu a flor que Lucas havia lhe dado. Sofia, sabedoria, apropriado. Ela nos ensinou muito, não é? Lívia aceitou a flor, seus dedos roçando levemente nos dele. Sobre perda, sobre dor, sobre recomeços, sobre tempo, ele completou, permitindo que seus dedos permanecessem entrelaçados aos dela. Sobre como alguns amores precisam se quebrar para se reconstruírem mais fortes. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Lívia, mas seu sorriso era sereno. Você acha que ela ficaria feliz em saber que encontramos o caminho de volta um para o outro? Tenho certeza que sim, ele respondeu, usando a mão livre para enxugar delicadamente a lágrima dela. Na verdade, às vezes penso que ela nos guiou até aqui, através da dor, através da distância, até este momento. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e ouro. As crianças já haviam ido embora, deixando a praça em um silêncio quase reverente. Ainda serve chocolate quente naquele café? Lívia perguntou, um brilho familiar dançando em seus olhos. O mesmo chocolate ruim que você adora. Ele sorriu, entrelaçando seus dedos aos dela com mais firmeza. E ainda é tão doce que faz meus dentes doerem só de olhar. Perfeito, ela respondeu, dando um passo em sua direção. Porque temos 2 anos de histórias para colocar em dia. E dessa vez... Ela hesitou, olhando diretamente em seus olhos. Dessa vez eu não vou a lugar nenhum. Gabriel trouxe a mão dela aos lábios, depositando um beijo suave em seus dedos. Nem eu, embora eu possa ocasionalmente me jogar na frente de carros para salvar crianças. A risada dela ecoou pela praça, cristalina e livre, carregando consigo o peso dos últimos 2 anos. E enquanto caminhavam em direção ao café, suas mãos entrelaçadas e a flor de Lucas delicadamente segurada entre eles, o universo parecia finalmente em equilíbrio. Algumas histórias não terminam quando achamos que terminaram. Algumas vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de volta. E algumas vezes o destino usa suas cartas mais improváveis. Um acidente, uma criança, uma flor amarela, para costurar de volta os retalhos de um amor que nunca deixou realmente de existir. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, testemunhas silenciosas de um recomeço que havia levado 2 anos, incontáveis quartas-feiras e um pequeno milagre para finalmente acontecer. E em algum lugar, talvez em um campo de flores eternamente em primavera, uma pequena Sofia sorria, sabendo que sua breve existência havia, de alguma forma, tornado tudo isso possível.